hoje, como sempre, vamos continuar falando sobre, esse é um mês de missões. Os batistas nacionais, os batistas, eles falam sobre missões. E aí você vai falar, mas para que eu quero saber de missões? Eu não sou missionário. Mas todos nós somos missionários de Jesus. Até porque Jesus deixou lá em Mateus, no capítulo 28, vocês vão lembrar que ele fala assim para os discípulos: ide, ide. Isso é uma ordem, então ele está dando uma ordem, então a gente tem que ir. E ele não está falando somente para os apóstolos, né, os discípulos que vão ser apóstolos, ele está falando para todos os discípulos. E para a gente fazer discípulos, e toma cuidado, não fique assustado quando a gente aqui na igreja falar sobre discípulos, que eu sei que tem muitas igrejas no mundo todo, e quando fala de discípulo, a pessoa até sente um frio da coluna, que fala assim, se eu for discípulo de alguém, eu vou sofrer, eu vou ser escravizado. Não, Jesus já nos libertou na cruz do Calvário de qualquer opressão. Então aqui a gente tem liberdade, tranquilidade. Aí eu até coloco o versículo, né, de Filipenses: a gente tem a paz que excede todo entendimento, porque a gente tem Cristo nas nossas vidas e a gente aprende o que realmente é ser discípulo de Cristo e não de homens, tá bom? E aí você vai falar, então agora já está ficando melhor, então agora eu estou mais suave, agora estou mais light, estou mais tranquilo, agora está ficando fixe. Sim. E aí a gente vai abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, só esse versículo, versículo 13. Hoje eu não vou ser expositivo, que normalmente eu pego um texto, uma passagem, e vou explicando versículo por versículo. Hoje eu vou sair da minha zona de conforto. Eu aprendi isso muito no jiu-jitsu. A gente tem que sair às vezes da nossa zona de conforto. E aí a gente tem que ir para situações mais adversas para a gente aprender, evoluir. E realmente eu vou sair da minha zona de conforto, que é explicar versículo por versículo, e vou mais ou menos numa pregação temática. Mas fiquem tranquilos que eu vou explicando o máximo possível para vocês perceberem. É 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Muitas vezes a gente fica perguntando, claro, mas eu pago uma agência missionária, eu falo para um missionário que ele vai lá para qualquer lugar do mundo. E aí muitas vezes a gente fica com aquela preguicinha, né? Fica com aquele, não esquece o id que Jesus falou. E aí a gente fica assim se perguntando, como vencer a timidez, a preguiça, a mornidão, né? Aquele sentimento morno, que a gente está assim, nem quente nem frio, como fala em Apocalipse, a gente está morno. E aí é aquela situação que realmente a gente não faz nada. Somos aquele crente 007 no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos colegas, amigos, somos tudo. Nas redes sociais aproveitamos às vezes uma passagem bíblica para às vezes alfinetar alguém que de repente saiu de uma igreja, que é alguém que não está gostando, alguém alguma coisa. Então, na verdade, a gente é mais polêmico com nós mesmos e com o reino de Deus do que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, que é o id, proclamar o Evangelho. E proclamar o Evangelho não é só o pastor André e a pastora Luana, é todos nós, seja por palavras, e pregar aqui é a pregação completa, no grego é completo, é você falar e viver, testemunhar. E aí você está lá, vamos lá. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Quem está falando aqui, quem está escrevendo essa epístola significa carta. Quem está escrevendo é Paulo. Está escrevendo para a igreja de Corinto. E nessa situação, Paulo na igreja de Corinto, para você ter uma situação da história ali de Corinto, daquela igreja, foi a igreja que Paulo mais amou e mais amou. Só que eu vou te falar a verdade, foi a igreja que mais perseguiu Paulo, foi a igreja que mais humilhou Paulo, foi a igreja que mais virou as costas para Paulo, porque escutou o quê? Os falsos mestres. Muitos não acreditavam no apostolado de Paulo,
Por isso que se você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver Paulo o tempo todo defendendo o apostolado que Cristo deu pessoalmente para ele. E nessa vertente, Paulo está aqui falando sobre a situação de não sermos desanimados. Ele fala, não somos desanimados, não ficamos perplexos, a gente recebe luta, a gente tem dificuldade, mas a gente não é abandonado pela misericórdia, graça e amor de Deus. E aí ele continua falando, e ele fala nessa parte aqui, está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Só que Paulo tinha uma motivação para falar. Ele não queria aplausos. Se ele estivesse no século 21, ele não queria like. Ele não quer curtida. Ele não quer um show de luzes. Ele não quer subir num palco e ficar falando dele mesmo. Ele quer falar daquele que mudou a vida dele, que transformou e renovou a vida dele, que é Jesus Cristo. E isso Jesus faz todos os dias nas nossas vidas. Muitas vezes não queremos, porque nós temos um reizinho dentro de nós. Nós temos nossos tronos e não queremos mudar. Mas Paulo, um grande judeu, vou colocar assim, porque se você for ver a história de Paulo, que era Saulo de Tarso, você vê que era um homem extremamente inteligente, um extremamente conhecedor da filosofia, falava aramaico, hebraico e ainda falava latim. Falava 3 línguas. Ele conseguia debater, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, debater com os atenienses, os gregos filósofos, os mais cultos daquela época. E eles pararam para escutar. E eles só não escutaram, continuaram escutando Paulo, sabe por quê? Porque Paulo falou de ressurreição. E eles não acreditavam em ressurreição. Porque os filósofos daquela época acreditavam que o corpo é tão mau que ele não tinha como ser ressurreto. Não podia subir. E como um Deus sairia do seu trono, que eles colocavam em comparação a Zeus, Apolo, Atenas, Afrodite, como um Deus sairia do seu trono, do seu panteão, e desceria para servir pessoas corruptas, erradas como eu, como você e como você que está me assistindo? Mas Paulo prendeu a atenção deles. Prendeu. E Paulo falou que só foi jogado para fora, falando assim, não, Paulo, sobre ressurreição depois nós conversamos. Mas aquele homem pregou sobre Jesus Cristo. E dentro desse panteão, teve pessoas que se converteram, que está escrito em Atos dos Apóstolos, depois você lê. E aí você está me perguntando, André, eu já estou parando de ser preguiçoso, já estou começando a ficar mais animado, eu estou ficando mais alegre agora. Mas como? Como eu posso ter essa força? Essa força, primeiramente, para começar a me impulsionar a pregar esse evangelho. De repente, não em palavras, que eu não sou tão bem em palavras, mas em vida, em vivência. Como? Aí eu vou colocar para você 5 motivos para conhecermos a Deus. Que aí você vai sair aqui extremamente renovado. O evangelho é, claro, ele é confrontativo, mas ele é confrontativo para que a gente possa mudar. É o chamado metanoia. A gente muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa alma. A gente para de sermos que nós queremos ser e começamos a ser o quê? Discípulos de Cristo. Começamos a ser a imagem e semelhança do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. Essa que é a verdade do Evangelho. Não é eu. O eu é o que está sendo pregado aí, esses pastores coach que existem aí. Eu consigo, eu venço, eu faço. Fé, como é foco, força e fé. Que coisa louca. Não tem nada disso. É tudo Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é a satisfação da nossa vida. Ele é a alegria do meu viver. Independente que eu estou passando perseguições, problemas, saúde. Por exemplo, eu estou com a dor ainda aqui. Mas a minha felicidade de estar aqui falando de Cristo é muito maior que a minha dor. Muito maior. Essa é a minha felicidade. Então não olhe para o seu umbigo, porque tem muitas pessoas piores do que eu, do que você. Mas muitos que a gente vê na Bíblia e na história da igreja cristã,
Eles morreram por um nome, Jesus Cristo. E aí a gente vê o seguinte, os 5 motivos, vamos lá. Primeiro, vai decorando. Conhecer o Senhor nos fará crentes fortes e poderosos. Pode deixar esse versículo aí, tá tranquilo. Crentes fortes e poderosos. Você já viu que hoje, se a gente olhar para a Europa, a gente vai ver uma igreja, um cristianismo depois de Cristo, muito fragilizado, muito fraco, muito frio? Sim. Quando a gente olha para a América do Sul, a gente olha para o Brasil, a gente escuta, nós somos o celeiro do mundo de missionários. Mas quando a gente vê, a grande maioria querem pregar em outros países ou querem levar o testemunho de Jesus Cristo somente para levar uma denominação, uma placa denominacional. Não levam quem tem que ser levado, quem está à destra de Deus. É Jesus, não é a placa IBAC. Nós vamos para o mundo para proclamar o Evangelho. E por isso que quando a gente vai pensando somente em igreja, em si mesmo, a gente se torna judeu. Por quê? O judeu, se você ler no Antigo Testamento, ele olhava para si mesmo o tempo todo. E o que eles faziam o tempo todo? Murmuravam, reclamavam. Deus abençoava com maná, Deus abençoava com água, Deus abençoava com cordonice, Deus abençoava com coluna de fogo, Deus abençoava com nuvem, Deus abençoava com abrindo o mar vermelho, Deus abençoou com todas as situações de praga que aconteceu. Deus mostrou o seu poder de Gênesis até Malaquias. Todo momento Deus está mostrando Ele verdadeiramente se revelando para o povo dele. E o que o povo fez o tempo todo? Murmurou, reclamou, ficou chateado, virou as costas para Deus, idolatrava outros deuses. Pessoas que não acreditavam no Deus poderoso. Mas a gente vê o seguinte, o que Jesus, quando subiu, ele falou o quê? Vou enviar quem? O Consolador. Quem é o Consolador? É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. É para dar o quê? O que o Espírito Santo nos deu? Espírito de covardia? Não. É o espírito de intrepidez e coragem, ousadia. E tem tanto crente com medo. É medo daqui, é medo da adversidade, é medo. Aí fala assim, eu estou com medo que eu estou desempregado. Que Deus é esse? Deus falou, Ele cuida, Ele vai dar o pão de cada dia, Ele não vai te dar pudim, Ele vai te dar o pão, Ele não vai te deixar passar fome. Se você quer pudim, aí você está querendo outro Deus, porque Ele prometeu pão nosso de cada dia. Se você, eu estou com medo das pessoas falarem de mim. Se você está trabalhando em prol de proclamar o nome de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, exaltar quem tem que ser glorificado, não o Evangelho, a teologia egocentrista hoje. Se você está realmente teocêntrico, cristocêntrico, falando de Deus, o centro de tudo, exaltando a Ele, se você está sendo perseguido, está lá no Sermão da Montanha, bem-aventurado que aqueles que forem injuriados, perseguidos, caluniados, tudo em nome de Cristo, em nome de Deus. Por que você está reclamando? Por que eu estou reclamando? Por que eu estou com medo? Por que eu estou desesperado? Eu estou com medo, eu estou doente. Ok, está doente. Se Deus curar, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. E se Ele não curar, Ele vai continuar sendo Deus e glória a Deus. Eu não posso ficar reclamando da vida, porque a vida mais importante que Ele me deu é a vida eterna. Se eu sou procurador, se eu quero procurar as coisas de Deus aqui na terra, e quero as coisas de Deus aqui na terra, eu quero ser abençoado aqui na terra, eu quero tudo aqui na terra, é como está escrito na palavra, quão infelizes nós somos. Porque as coisas daqui da terra são temporárias.
passageiros. Passageiro. Você entra nos sites para ver quantos jovens morrendo. Eu tenho 48 anos. Eu sou, como o português fala, eu sou cota. Eu sou velho. A probabilidade de eu morrer é grande. Mas quando eu olho e falo, nossa. Até falo para minha mãe está com 82 anos. Eu falo, mãe, a senhora está bem demais. Está top, hein? É mais fácil eu ir na sua frente do que a senhora. Porque a senhora está com a saúde de pedra. E graças a Deus. Porque Ele é do Senhor. Mas a nossa alegria não é o que o mundo apresenta, o que tantas igrejas têm apresentado. Um Deus que tem que nos confortar aqui na terra. É um Deus que nos traz a esperança todos os dias, não nos deixa desanimados, não nos deixa perplexos, não nos deixa desencorajados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, nos dando coragem para que a gente possa chegar na vida eterna. Na vida eterna, para glorificar aquele que merece toda a glória. Então, não fica, a gente vê lá que Deus é tão maravilhoso na palavra dele. Você já leu Josué? Já, com certeza, principalmente o capítulo 1. Se você for prestar atenção, Josué, ele aprende com Moisés, viu aquilo tudo, aquele jovem, e de repente naquela situação, Moisés morreu, Josué assume. Deus designa Josué como líder das tribos. Você já leu o capítulo 1, no versículo 6, 7 e 9? Deus fala, seja forte e corajoso. Ele fala 3 vezes, seja forte e corajoso. Por que ele fala 3 vezes? Porque ele sabe que nós somos medrosos. Nós somos limitados em carne. Mas ele está falando, e aí você vai perguntar, mas por que ele fala que seja forte e corajoso? Porque Deus, no último versículo, no versículo 9, ele fala assim, porque eu estou contigo. E quem está conosco, que Jesus falou o quê? Que está conosco até o fim dos dias. E por que nós somos crentes medrosos? Porque tem tanto crente que não gosta de escutar de morte. Treme as pernas, fica tremendo as pernas. E tremer as pernas. A morte é lucro. Eu vou estar com o meu Senhor, eu vou estar exaltando Ele, eu vou estar feliz da vida. Mas a questão é que, se você está sentado aqui, se você está me assistindo na internet, é porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Ele quer que você proclame, seja um testemunho vivo aqui na terra. Então, quer parar de ser medroso? Para de olhar a adversidade, olha para Deus, olha para cima, para de ser como uma galinha que fica ciscando, como a gente fala no Brasil, ciscando o chão, olhando para baixo. Olha como águia olha 2, 3 quilômetros para achar a sua caça. Ela olha de cima para baixo. Se o nosso Redentor está no céu, à destra do Pai, por que eu estou olhando para baixo? Eu estou olhando para mim mesmo. Se eu olhar para mim mesmo, eu não vou ver nada de bom. Eu só vejo tudo de mal. Eu reclamo no trânsito, eu faço de tudo. E você está colocando o que você faz aí, com certeza. Só que, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. E o Espírito Santo está em nós. E aí, coloca para mim 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 9. Pode colocar isso nessa noite, por favor. Obrigado. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça.
Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Você está vendo aqui que a gente tem uma santa vocação. Vocação é chamado. Chamado. Muita gente fica assim: qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Santa vocação. Você foi santo, foi chamado para ser um testemunho de Cristo Jesus o tempo todo, em todos os momentos. O que você pensa, o que você faz, o que você fala, tudo é testemunho de Cristo. Não é pelas obras. Eu orei pela pessoa. Não. Porque o próprio Jesus falou: muito vão chegar as pessoas: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos, eu fiz tudo. E Jesus já fala o seguinte: eu nem vos conheço, aparta-te de mim. Eu tenho medo dessa passagem, porque é a motivação do nosso coração. Mas ele está falando aqui, não é pelas nossas obras, pelo que a gente faz, dar um cabaz para uma pessoa, uma roupa, nada disso. A gente faz por Cristo, tudo pela graça, pelo amor, pela fé que Cristo depositou, derramou nas nossas vidas. A gente faz por Cristo. É por Cristo. A gente é testemunha por causa de Cristo, não é por causa de mim e você, não. E aí você vai falar: André, estou começando a ter força, mas ainda está sem força? Conheça a Deus. Esse foi o primeiro motivo de conhecer a Deus, da gente realmente testemunhar. Não precisa ser missionário a longa distância, missionário na família. Calma aí. Segundo, conhecer ao Senhor nos fará crentes animados. Irmãos, como eu fico triste na ceia do Senhor. Aqui não, aqui a gente gosta de ficar muito feliz, mas a ceia do Senhor parece que as pessoas chegam desanimadas, tipo, eu fiz todas as coisas erradas, e fica assim. Já viu uma hiena? No Brasil tinha um desenho que tinha uma hiena e fala assim: vida, azar, porque eu nasci. Aí parece que você chega na igreja no dia da ceia do Senhor, porque você está triste, desanimado. Jesus ressuscitou. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa felicidade. Porque tem tanto crente que a gente vê nas igrejas com um ar soberbo, mas ao mesmo tempo você olha, não vejo o resplandecer da luz de Cristo. Como Estevão sendo apedrejado, está lá em Atos, estava sendo apedrejado, ele resplandecia a luz de Deus na face dele. A alegria de morrer porque testemunhou Cristo. Porque testemunhou Cristo. Sabe por que a gente é desanimado? Porque a gente quer testemunhar a nós mesmos. A gente precisa de aplauso. A gente é uma montanha-russa de emoção. Eu falo de montanha-russa porque eu acabei de vir da Espanha, fui para o aniversário da Maria Eduarda e fomos para o Parque Warner. Eu tenho minha palavra, eu tenho que cumprir. Mas foi agoniante. Foram 4 montanhas-russas? 4 montanhas-russas. Que, sinceramente, eu parecia uma criança chorando. Porque é assim, mas a questão é que nós somos uma montanha-russa de emoções. Quando está subindo, é os aplausos da vida. Eu estou com dinheiro, as pessoas estão me aplaudindo, estão curtindo as minhas fotos no Instagram, no TikTok, like, está todo mundo me cercando. Mas quando a vida ela dá uma descida, você pode ver, os colegas, os amigos vão desaparecendo, as pessoas da igreja já começam a ficar olhando como aconteceu com Jó, aqueles amigos da onça de Jó, que ficavam falando, tipo, vou colocar no século 21, você está dando dízimo, você está jejuando, você está de joelho orando, quantas vezes você ora por dia? Já aconteceu comigo, aconteceu com vocês também, você da internet também, já aconteceu. Isso acontece. Aí, de vez a gente tem crentes alegres, a gente tem crentes o quê? Vida, azar.
é uma obrigação ser de Jesus? Não é obrigação nenhuma. Jesus não precisa da sua obrigação. Ele só quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que se doem todo para ele ser glorificado pela sua vida. Ele quer que você seja testemunho. Aí, você passa problema? Eu passo problema. Você passa problema? Você também da internet passa problema? Coloca em 2 Coríntios capítulo 11, por favor. Olha aqui. Você falando de problema, olha que Paulo estava passando e está contando para a igreja de Corinto. Capítulo 11, versículo 23 a 33. Olha o currículo desse homem de problemas. Se você nunca leu, você vai ler agora. Você vai ver o currículo desse homem. Então vamos lá, que currículo é coisa boa, né? Você vai falar suas virtudes e seu profissional. Vamos lá. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Deus está fora de mim para falar desta maneira. Mas trabalhei muito, mas fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas ordenou que se vigiasse a cidade para me prender. Contudo, por uma janela no muro fui baixado um cesto e escapei das mãos dele. Você está passando problema? Você está chateado? Você está cabisbaixo? Olha esse homem aqui. E esse homem escreve Filipenses. Você já leu Filipenses? Que todo mundo coloca lá, coloca no seu carro um decalque, né, uma fita cola escrita assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aí você pega esse versículo, né, essas igrejas top, né, gold, você sabe, pode tudo. Só que pode tudo é por causa disso. É porque ele sofreu. Ele sabe porque ele pode todas as coisas. E aí no versículo 12 ele fala: eu passei fome, eu passei frio, passei nudez. Ele repete tudo de novo. E sabe o que a carta aos Filipenses é? Intitulada, mesmo ele preso. Você já ficou preso alguma vez na vida? Não, a gente está aí, você fala: não, nunca fiquei preso. Prisão é você não... Você já ficou preso sim. Nós já ficamos, todos nós. Covid. Tinha gente suicidando, tinha gente fazendo besteira, fazendo coisa errada, estava desesperado, tinha casal se separando no Covid, porque não aguentava ficar no mesmo recinto que o marido ou com a mulher. Os filhos ficavam doidos, porque o pai e a mãe estavam ali o tempo todo, marcando duro. Aí você vê, as pessoas ficavam desesperadas, inventavam coisa para ir na rua, no supermercado. Então nós já ficamos presos. Não em xadrez como Paulo, mas já ficamos presos. Ficamos agoniados. Esse homem estava preso, com um soldado acorrentado nele. Tinha passado por isso tudo. E sabe o que significa a carta aos Filipenses? É intitulado por todos os historiadores, por todos os teólogos, por todos os reformadores, a carta da alegria, porque aparece mais ou menos 18 vezes a palavra alegria. E o homem estava preso. O homem tinha passado por isso tudo.
Ele estava encorajando, ele nem pediu oração para ele, pediu oração, sabe para quem? Continue orando por vocês, para que Deus fortaleça vocês. Olha a mentalidade. Hoje a gente só pede oração para a gente, ora por mim, eu estou com um problema, ora para não acabar tudo. Isso está errado? Não. Mas muitas vezes o problema do outro é muito maior que o meu. Por isso que muitas vezes o pessoal não me vê pedindo para orar, porque eu prefiro orar pelos outros. Eu prefiro me doar em amor. Porque o pastor, ele tem que ser servo. Do mesmo jeito que o nosso Senhor Jesus foi servo. Ele se esvaziou da glória dele, se fez homem e serviu. E porque tem muito pastor aí que quer ser idolatrado. Aqui não. Aqui nós servimos. E aí a gente vê essa situação. Aí eu falo para você, está desanimado? Você está com medo? Olha, conheça a Deus. Você está desanimado? Está ali, não está alegre? Conheça a Deus. Conheça a Deus. Que você conhecendo Deus, você vai mudar, o chipzinho do seu cérebro, do seu coração, automaticamente, pum! Ele muda. Ele muda. Não tem como. Conhecendo um Deus desse, que é o nosso Deus, não tem como a gente ficar com medo e desanimado, ou sem alegria. E aí a terceira, conhecer o Senhor nos fará crentes maravilhados. Pessoal, eu não sei se vocês leram no noticiário, agora dia 12, quinta-feira, o que aconteceu de tão importante historicamente? Primeira tripulação civil que foi para o espaço. Então, normalmente a NASA, a Rússia, eles levam tripulações militares. Então, são pessoas condecoradas, pessoas fortes, pessoas que têm preparo físico e são pessoas com medalhas de todos os tipos. Mas essa foi a primeira tripulação civil. E foi na SpaceX, Eles foram para o espaço e quando chegaram lá, 2 pessoas foram sorteadas. Um bilionário e a pilota. Foi lá e foi sorteado para sair da nave espacial, daquela parte ali da nave. Ela saiu. Quando ela saiu, a frase dela: a terra daqui de cima é linda. Ela só constatou algo que está em Gênesis, que a gente lê e não lê com propriedade. Tudo que Deus fez é bom. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Tudo que Deus faz é bom. O homem que acaba com tudo, o ser humano acaba com tudo, ele destrói. O que o homem toca, ele destrói pela cobiça. Por isso que na epístola João fala: cobiça dos olhos, cobiça da vida, cobiça da carne e soberba da vida. Para tomar cuidado. Cobiça é desejo. É desejo. A gente tem um desejo lá dentro sempre de vencer. Só que a gente só vence por causa de Cristo. E aí, quando aquela mulher falou: nossa, terra daqui de cima é perfeita, eu ia falar, se eu estivesse lá: glória a Deus, eu estou maravilhado por estar cumprindo o que está escrito na tua palavra. O que o Senhor faz é bom, é perfeito, é maravilhoso. E o que o Senhor fez na cruz do Calvário é maravilhoso. Não tem outro lugar para eu ver o amor do Senhor. Eu posso procurar em coisa, em dinheiro, em tudo, mas eu não encontro o amor perfeito que é na cruz do Calvário. Não tem como. Como não ficar maravilhado? Como não olhar e falar: Deus, o Senhor é maravilhoso. E esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele não ficou sentado como muitos quadros pintam, quando muitos desenhos pintam, sentado num trono, um homem de barba branca e cabelo branco. Não, Ele se esvaziou da glória. Ele morreu por mim e por você. E sabe onde Ele habita hoje? Em mim, em você.
em pessoas corruptas, onde Ele quer transformar, renovar nossa mente, nosso coração, para que a gente possa testemunhar a glória dEle. Por isso que quando a gente lê lá, o que é impossível para o homem é possível para Deus, Jesus está falando para Pedro ali, está falando o seguinte: dá um imposto, dá tudo para o homem, dá tudo, mas dá para Deus o que é dele, a sua vida. Deus nos criou para glorificarmos Ele. Essa daí é a grande verdade do Evangelho, para exaltar. Ah, mas André, não tem pastor, é Jesus. Quando você sente Jesus, não é só sentir em arrepio, você pode sentir até numa corrente de ar. Isso são efeitos colaterais que inventaram aí. Mas quando a gente vive, tem Jesus na nossa vida, ter é um verbo que nos vamos colocar da forma de posse. Quando eu tenho Jesus na minha vida, eu sei que Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele morreu na cruz, sendo um justo, mas morreu por um pecador como eu, como você. E aí eu fico maravilhado. Aí eu não fico, vamos colocar assim, apóstata, uma pessoa que tem fé e perde a fé. Então, o panteão, né, os gregos, quando estavam escutando Paulo, estavam com fé em Jesus, acreditando, mas de repente a maioria se apostatou quando falou da ressurreição. E hoje muitos crentes têm se apostatado, têm esfriado o amor de Cristo, não quer testemunhar mais Cristo, tem vergonha, acha que o Evangelho é uma regra de moralidade. Não. Eu não traio minha mulher porque eu amo a ela. Eu não mato uma pessoa porque na Bíblia está falando que eu tenho que amar meus inimigos. Eu perdoo as pessoas que fazem coisa contra mim porque o próprio Jesus falou: e a outra face, você tem que acabar esse ciclo da violência. Eu ajudo as pessoas, não é para mim ou pela IBAC, eu ajudo por causa de Jesus, porque Ele ajudou a todos. E a gente tem que servir a todos. Todos. Só que, como a gente pratica isso? Conhecendo. E as pessoas não querem conhecer. As pessoas só querem uma fórmula mágica. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, aí fica maravilhado. Em nome de Jesus, eu quero dinheiro. Em nome de Jesus, eu quero isso. Mas não é isso. Não é isso. Jesus é muito mais. É muito mais. E aí, continuando, o 4. Conhecer ao Senhor nos fará crentes adoradores. Como assim, André? Eu sou adorador de Jesus, eu levanto minha mão, eu choro, eu bato palma. Tá. Isso é algo humano. A gente adora a Deus quando a gente conhece a Deus. E como conheço a Deus? Quando eu conheço uma pessoa, como eu vou ter um respeito, né? Ter uma afinidade, uma empatia, ter aquela, no caso de Deus, adorar, mas como eu vou começar a ter algo que eu realmente reconheça que aquela pessoa ou aquela situação realmente é digna? Se eu viver, se eu conviver e procurar saber. Se eu não procurar saber, se eu não conhecer, se eu não estudar, eu nunca vou saber. E eu vou escutar como a gente ouviu muitas vezes falando, e está escrito na própria palavra, o que Jó fala lá no capítulo 42, fala que eu conheci o Senhor Yahvé, por ouvir falar. Você quer ficar conhecendo Deus por ouvir falar? Então você vai ficar triste, com medo,
desanimado, sem alegria, você não vai ficar maravilhado com as coisas dele, e quando ele não te abençoar, você vai ficar reclamando, você vai ficar murmurando, você vai ficar batendo em todo mundo, você vai ficar picando todo mundo. E aí, quando você conhece, você pode abrir o Salmo 136, capítulo 1, por favor. Capítulo 1, Salmo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Ou, nas outras versões, o seu amor dura para sempre. Olha o que está escrito nesse versículo. Você já não consegue adorar a Deus de coração, de realmente reconhecer que Ele é bom. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas. Quando fala todas, são coisas boas e coisas más. Todas. Paulo ali não está escrevendo ali, só as coisas boas cooperam. Não. Se alguma igreja te ensina, você que está na internet, que aqui não, aqui eles já aprenderam, está todo mundo aprendendo. Até eu também. Se alguém te ensina que você é só vencedor, me desculpe. A Bíblia ensina explicitamente que a gente é muita luta e tem que ser perseverante. Eu só sou perseverante porque eu sou um adorador de Jesus Cristo, porque eu sei que Ele é bom e o amor dele dura para sempre. E aí, depois você lê em casa, você já teve a oportunidade de saber o atributo, a qualidade comunicável de Deus? Já. Lê lá o Salmo 139 todo depois. Lê. Que muita gente não sabe nem que Deus é todo poderoso, que Deus pode sondar os corações. Muita gente fica pensando que Deus é só Deus, só na oração quando está o quarto fechado ou no monte. Não. Deus é Deus o tempo todo. E Ele se você ler lá do versículo 1 ao versículo 6 do Salmo, você vai ver lá explicitamente Deus falando sobre a onisciência dele. Que Ele vê, né? Ele sabe de todas as coisas. E aí as pessoas, como ela não se torna um adorador? Davi aqui, quando ele escreve esse Salmo 139, Davi está sendo perseguido, tá? Extremamente perseguido. Ele está desesperado. Ele sabe que pode morrer a qualquer momento. E ele fala aqui, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Você acha que Deus não escuta a sua oração? Deus não sabe o que você está passando? Você acha que Deus está alheio a tudo que está acontecendo? Nunca. Só que Deus é um Deus que tem que receber glória. Ele tem que ser exaltado acima de todo nome, acima de toda situação. Não pode ter um pingo do meu eu. Se tiver um pingo do meu eu, Deus já ele não vai ficar próximo, porque a glória é dele. Ele tem que ser exaltado. E aí, Davi está mostrando aqui, ó: Senhor, tu me sonda, me conhece, sabe quando me sento e quando me levanto. E ele vai falando aqui: os meus pensamentos, observa o meu andar, meu deitar, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já me conheces. Deus já te conhece, Deus me conhece, Deus sabe nossas falhas. Mas mesmo sabendo das nossas falhas, Deus está onde? Em mim e você. Como não ser um adorador assim? Como não ser maravilhado com um Deus desse? Não tem como. E aí eu faço aquela pergunta: quer ser um adorador em espírito e verdade? Conheça Deus. Conheça Deus. Você vai ver como vai mudar a sua vida, como tem mudado a minha. E aí a última: conhecer o Senhor nos fará crentes motivados. Crentes motivadores.
Você coloca na primeira epístola de Pedro, por favor, para a gente finalizar. E depois vai em Mateus, mas aí é rapidinho, eu vi. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. E a gente faz pergunta para o texto. Porque é isso que a gente cresce no conhecimento do Senhor. A gente faz pergunta para o texto. Não fica engolindo tudo que eu falo, não. Você vai lá e pergunta. E eu faço a pergunta para o texto. Senhor, por que nós somos uma geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence ao Senhor? Por quê? Por quê? Para quê? Então lá, ó. Pedro, ele dá continuidade. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso. É para isso. Virtudes são qualidades. São os atributos que eu acabei de falar de Deus. Bondade, misericórdia, graça, amor, justiça. Então, muitas pessoas nem só lê o versículo até: nós somos geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo do que pertence ao Senhor. Pronto, tá bom. Não tá bom, não. Dá continuidade. E sabe o que está acontecendo nessa primeira epístola de Pedro, para você saber? O povo de Deus está sendo perseguido como igreja. Foi a pior perseguição que estava tendo. As pessoas estavam sendo colocadas como tochas humanas. Levantavam as pessoas em barrotes bem alto, colocava ela como tochas, né? Colocava pinche lá e tacava fogo, ateava fogo e ardia as pessoas lá. E Pedro está dando lá: olha, não fica desanimado não. Vamos continuar, estamos sendo perseguidos, mas estamos em nome do Senhor. E ele está falando, tudo isso daqui é para anunciar. Você tem anunciado? E aí a gente vê lá, né? Não precisa abrir não, eu abro aqui, em Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. A tão famosa grande comissão, que hoje é muito pouco pregado. Parece que os crentes têm que ser só dessa igreja. E não. A igreja que não faz missões é uma igreja fadada a morrer. Porque ela vai enchendo. Vai chegar uma hora que para onde ela vai? E aí começa a ter o quê? As divisões dentro da igreja. Essa que é a grande verdade. O reino de Deus foi para ser expandido. Ó, tem que ir para longe. E está lá, no versículo 18 e 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu vou falar o 20 também. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você está desmotivado novamente de ser uma testemunha de Cristo? Conheça Deus, não fica não. Ele está falando aqui, ele dá uma ordem, mas ele fala para mim e para você: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Essa daí, quando ele fala, meu coração enche de alegria, porque em qualquer momento que eu passe, doença, bom, Senhor, Paulo pediu 3 vezes para tirar os espinhos da carne. Deus tirou? Não. A única coisa que Deus falou foi: a minha graça te basta. Se é dinheiro, Jesus falou: olha, você não pode servir a 2 senhores. Um deles você vai deixar de amar. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon, que é dinheiro. Aí você decide. Se você está, eu estou solitário. Olha, não está não. Porque Jesus está falando aqui: estou com você até o fim dos tempos. Como não ficar alegre? Como não ficar animado?
como não ficar motivado, como não ficar maravilhado, como não? Se você ainda está desanimado, se você está tudo na parte do negativo, é porque você ainda não conhece esse Deus verdadeiro. Você conhece um Deus coach, um Jesus coach, um Jesus franzino e fraco, que não consegue salvar ninguém. E precisa, muitas vezes, a gente fazer muito mais para que ele possa ser proclamado. E, na verdade, Jesus não precisa disso. Jesus já está sendo proclamado há 2000 anos. E a palavra dele, ela sempre volta com algo no nosso coração. É só a gente abrir, é deixar a semente frutificar.